Será que somos realmente livres? Ou será que só acreditamos que somos? E se tudo não passar de uma narrativa convincente, a mais poderosa que já contamos a nós mesmos? Liberdade. Uma palavra que ecoa há milênios, dos fóruns da Grécia Antiga aos algoritmos das redes sociais. Um conceito que teve diversos significados ao longo da história humana. Mas será que alguém parou para desvendar o que realmente significa esse conceito? O que eu descobri é que a liberdade não é um fato da natureza, é uma história. E como toda história, ela muda dependendo de quem a conta. No início, a liberdade era uma definição para alguém não escravo. Mas na Grécia, berço da democracia, essa ideia ganhou um contorno mais perverso. A liberdade era o direito de participar da vida política, um direito reservado apenas a homens, adultos, livres e nascidos na cidade. Ou seja, o conceito de liberdade nasceu como um privilégio de poucos. Mas uma liberdade que depende da não liberdade de outros, é realmente liberdade? Os séculos se passaram e a história se repete. Atualmente, tem quem defenda a liberdade de expressão como um pilar sagrado da sociedade. Mas e quando essa liberdade é usada como arma? Quando um discurso de ódio ameaça a existência do outro? Onde a gente traça essa linha? Se a liberdade de um começa onde termina a do outro, então a liberdade absoluta é impossível por definição. Ela é, inevitavelmente, um jogo de negociação e, consequentemente, de poder. Alguns tratam a liberdade como se fosse um princípio absoluto, um direito que deve ser exercido a todo custo, sem consequências. O que eles não entendem, ou se recusam a entender, é que na sociedade, para toda ação, existe uma reação. Se você projeta ódio contra minorias, você não está apenas expressando uma opinião. Você está performando um ato. Está lançando uma pedra no lago social. Uma pedra que talvez não faça nada de primeiro momento. Mas quando elas se amontoam, acabam se tornando uma barragem. E essa barragem pode transbordar. E, eventualmente, alguém, em algum lugar, vai se sentir no direito ou na obrigação de tomar uma iniciativa. A sua ação de espalhar aquela violência inicial é a primeira peça de um dominó que pode terminar em uma ação concreta e irreversível. Isso é apenas lógico, é um princípio físico aplicado às relações humanas. A liberdade irresponsável não é liberdade, é apenas o primeiro passo de um ciclo de ação e reação que a sociedade cedo ou tarde será forçada a resolver. E não é preciso olhar muito longe para ver esse ciclo em ação. Na verdade, a gente pode ver isso com clareza na história e na arte. A história de Eren Yeager, em Attack on Titan, é um exemplo de como a arte espelha os dilemas da nossa sociedade. Inicialmente, somos apresentados a um mundo onde criaturas gigantes se alimentam exclusivamente de humanos. E a única coisa que protege a humanidade é uma muralha colossal, que é quebrada no primeiro episódio. Na história, os Eldianos, que são humanos portadores de titãs, foram a principal arma de guerra usada para subjugar outras civilizações. Eventualmente, outras nações passaram a odiar Eldianos e tentar controlar o poder dos titãs, reescrevendo a narrativa da história. O rei dos Eldianos, Fritz, procurando paz e redenção pelas atrocidades cometidas pelo próprio povo, criou a Ilha Parades, ergueu as muralhas e apagou as memórias do seu próprio povo. 100 anos depois, nasceria um menino eldiano obcecado pela liberdade. A narrativa gira em torno de um trio de amigos, Eren, Mikasa e Armin. Cada um representa uma visão de mundo. Armin é um garoto puro, que não é a favor da violência, mas do diálogo. Ele talvez tenha sido responsável por criar o destino de Eren. Quando criança, Armin conseguiu pegar um livro proibido do avô, que falava sobre o mundo fora das muralhas. O pontapé inicial para a obsessão do Eren surge naquele momento, quando ele percebe, ainda criança, que o mundo é muito maior do que mostram para ele, e que a culpa de estarem presos é do que existe lá fora. No decorrer da obra, a gente vê o Eren se desenvolvendo, construindo e desconstruindo suas próprias crenças, motivações e ideais. Acompanhamos a jornada de um garoto com raiva para soldado e de soldado para algo muito mais complexo e sombrio. O anime aborda muitas coisas, mas duas se destacam: o conceito de liberdade e os ciclos. Os titãs são fruto de um ciclo de opressão e violência. Eles não foram a causa, mas a consequência.
Ymir, a fundadora, foi oprimida e caçada antes de ganhar o poder dos titãs. E mesmo depois de tudo, ela ainda escolheu se submeter ao rei que a caçou, até mesmo dando luz aos seus filhos. Em 2000 anos, Eren foi o único Eldiano a dar o primeiro passo para quebrar esse ciclo de submissão da Ymir. E, ironicamente, foi o único personagem que nunca foi livre em nenhum momento da vida. Essa obsessão com a liberdade fez ele tentar a todo custo libertar as pessoas próximas dele, se tornando o vilão para que seus amigos pudessem ser os heróis. Para todo vilão existe um herói, e para todo primeiro passo existe um segundo. Mikasa Ackerman, a terceira integrante do trio, representa a lealdade. Enquanto Armin e Eren permanecem com suas visões intactas do começo até o fim, a única que realmente consegue sair disso e quebrar o ciclo é a Mikasa. Ela carregou um dos fardos mais pesados: amar profundamente uma pessoa, mas odiar o que ela tinha se tornado. Uma mulher que dedicou a vida para proteger alguém que, no final, ela mesma teria que matar. E só em morte ela poderia libertar seu amado. Eren concluiu que a liberdade do seu povo e a sobrevivência dos Eldianos tinha um caminho, uma demonstração de poder tão absurda e assustadora que o mundo nunca mais teria coragem de os ameaçar. Ele decide usar o poder dos titãs não para se defender, mas para esmagar quem ele vê como uma ameaça. Ele se torna um monstro que sempre jurou destruir, tudo em nome de uma ideia de liberdade que, no fim das contas, só aprisionou. A grande tragédia do Eren é que a busca dele por liberdade absoluta fez ele negar a liberdade de todo mundo. Ele virou o opressor para não ser o oprimido. E no processo perdeu tudo: os amigos, a família, os princípios e a própria humanidade. Ele tá longe de ser um herói, mas ele também não é um vilão puro. Ele é o retrato do que acontece quando o ódio e o medo rodam num ciclo sem fim, e quando a obsessão por ser livre acaba destruindo a própria coisa que você quer proteger. A contradição não para por aí. A sociedade nos diz: você deve ser livre para escolher, para comprar, para ser quem você quiser, mas essa liberdade possui um preço literal. E quem não pode pagar pela liberdade vive a ilusão da escolha sem nunca ter de fato escolhido. Mas a ilusão da escolha aparece de forma ainda mais crua quando alguém tira de você o direito de decidir o seu próprio destino, seja ele qual for. E é justamente essa a grande questão que une o Eren Yeager a Ellie, de The Last of Us Part 2. Assim como em Attack on Titan, a história da Ellie é um estudo brutal sobre o peso das escolhas e quem paga o preço por elas. O destino da Ellie era morrer na cama de hospital do primeiro jogo, ou o Joel fez certo em acabar com a única tentativa de criar uma cura para a humanidade, salvando uma criança indefesa? A verdade é que ele tomou para si uma escolha que era dela, movido por um amor egoísta, ainda que compreensível. Esse pequeno bater de asas de uma borboleta, essa decisão unilateral, iniciou um ciclo de ódio e vingança que só acabou quando a Ellie entendeu, da pior maneira possível, que alguém precisa ser o primeiro a quebrar a corrente. Assim como Eren, o Joel agiu por um desejo profundo de proteger sua família. E, assim como Eren, as consequências foram catastróficas. O mundo de Last of Us é a prova de que a liberdade é apenas uma casca vazia, usada muitas vezes como um pretexto para cometer todo tipo de atrocidade. Nele, grupo como o dos lobos, os vagalumes, os serafitas e a Fedra, cada um com seu ideal distorcido de liberdade, mostram como essa busca se perdeu. Os Lobos, um grupo militarista, nasceu para libertar Ciel da Fedra, mas se tornaram outra força opressora, escravos de uma guerra sem fim. Os Vagalumes queriam a liberdade da opressão, mas estavam dispostos a tirar a liberdade fundamental de uma criança para isso. Cada facção prometeu liberdade, mas cada uma delas criou a sua própria prisão. E é justamente nesse contexto que o fato de podermos jogar com a Abby ganha camadas tão profundas de empatia. Ela não é uma vilã num vácuo, ela é um produto desse mundo. Abby foi o alvo de um crime. Ela era só uma adolescente quando teve seu pai assassinado, um doutor inclusive indefeso. Ela cresce com ódio e buscando vingança até finalmente acreditar ter encerrado o ciclo quando matou o Joel. O que ela não esperava era que iniciaria outro ciclo onde a Ellie acabaria matando todos os seus amigos, inclusive seu namorado. The Last of Us 2 poderia ser representado por uma moeda, onde vemos duas perspectivas diferentes de uma mesma história, inclusive com muitos paralelos,
como a Dina e a Mel estarem grávidas, por exemplo, ou o Joel ter que cuidar da Ellie quando ela era uma criança e a Abby também. A Ellie e a Abby perderam sua liberdade no momento em que planejaram se vingar. Elas tiveram que perder amigos, família, relacionamentos, sacrificando o próprio corpo para finalmente concluir que nada daquilo de fato livraria elas do fardo que cada uma carregava. Mas, para Ellie, o peso era ainda mais profundo. Sua prisão era dupla. Ela estava presa não apenas ao ódio pela Abby, mas a uma culpa agonizante por ter sobrevivido, e ao fardo de um destino que ela nunca pôde escolher. A briga que ela teve com Joel, aquela falta de liberdade que sentiu quando ele tirou ela do hospital, foi só o começo. No fundo, a luta final dela naquela praia não era só para se libertar da vingança. Era para se libertar da própria ideia de que a sua vida só teria valor se fosse sacrificada por um propósito maior. Era uma luta para finalmente pertencer a si mesma. Mas e quando você percebe que mesmo quebrando todos os ciclos de ódio, superando toda a violência e conquistando o direito de escolher o próprio caminho, ainda existem correntes que simplesmente não podem ser quebradas? E se a maior prisão não for o ódio dos outros, a falta de dinheiro ou a escolha que tiraram de você, mas sim a própria condição de existir? O fato de que seu corpo envelhece, adoece e morre, de que você está preso às leis da física, ao tempo e à biologia. É aqui que a história de Arthur Morgan, em Red Dead Redemption 2, entra não como mais um exemplo, mas como a conclusão lógica dessa jornada. Arthur Morgan é um homem preso à gangue de Dutch, preso ao seu estilo de vida de fora da lei, preso a uma década que já passou e, finalmente, preso a um corpo que está falhando por uma doença terminal. Você inicia o jogo quase como um ser imortal. A cada inimigo desvivido você melhora suas habilidades. A cada cavalo domado você se sente mais confiante. Até que você percebe que o que você acreditava ser certo já não era mais tão certo assim. Dutch não era o homem que você acreditava ser. Dinheiro se tornou a prioridade para a gangue, independente da sobrevivência e do bem-estar de todos. O que antes era uma família se tornou só um bando de estranhos. Será que o Dutch realmente tinha um plano? Quando que tudo começou a dar errado? O Micah é rato desde quando? São tantas perguntas que o jogador pode se fazer. Mas antes de digerir isso, o jogo faz com que o antes imortal Arthur Morgan se torne apenas mais um homem comum. E nessa hora, você entende o peso das suas escolhas durante o jogo todo. Será que a irmã realmente está certa? Somos mesmo um bom homem? A sua busca no final não é pela liberdade de fazer o que você quiser, mas pela liberdade de ser quem você quiser antes que seja tarde demais. Arthur percebe que a verdadeira liberdade não está em fugir do seu destino, mas escolher como vai enfrentá-lo. A liberdade final de Arthur não foi moral. Ele morreu um homem preso àquela doença, àquele mundo, mas não preso ao passado que ele teve. Ele é a prova de que, diante das correntes que jamais seremos capazes de quebrar, a única liberdade real que nos resta é a liberdade de dar significado à nossa própria luta, principalmente quando essa luta não é apenas sobre nós mesmos. E é aí que chegamos ao ponto em que une Erin, Ellie, Abby e Arthur. Cada um deles, à sua maneira, descobriu que a liberdade que o mundo lhes oferecia era uma faca de dois gumes. Para Erin, era o poder de destruir seus opressores que o transformou no maior opressor de todos. Para Ellie e para Abby, era o direito à vingança, que só serviu para aprisioná-las em um ciclo de trauma e perda. Arthur Morgan encontrou a saída no fim da linha. Ele entendeu que a única liberdade que não pode ser comprada, vendida, roubada ou distorcida é a liberdade de escolher quem você é, mesmo dentro das circunstâncias mais brutais. No fim, o que todas essas histórias nos mostram é que o conceito de liberdade sempre vai ser manipulado e moralizado. Hoje o debate é a liberdade de expressão, e fica claro que a liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é só uma arma capaz de ferir e gerar ciclos de ódio que nossos filhos vão ter que lidar. A arte é um espelho da nossa sociedade. Attack on Titan não surgiu do nada. Ela bebeu da fonte de horrores reais, como o nazismo, o colonialismo e os ciclos de ódio que se repetem na história. E o que esses eventos nos ensinam? Que discurso de ódio, quando deixado sem controle, não são apenas opiniões, são gasolinas e um incêndio pronto para consumir tudo. Eles incitam pessoas comuns,
a cometerem atrocidades em nome de uma liberdade que, no fundo, é só o direito de oprimir o outro. A gente é levado a acreditar que é livre porque pode escolher entre ter 10 marcas de sabão em pó ou postar qualquer coisa no Instagram. Mas será que isso é liberdade de verdade? Ou é só uma ilusão de escolha? Um teatro para nos distrair das correntes que realmente importam? No fim, a única liberdade que não podem tirar da gente é a liberdade interior. A de escolher ser melhor hoje do que fomos ontem. A de quebrar as correntes, caminhando para um mundo que seja cada vez melhor para todos, e não só para alguns indivíduos. Porque no final, a verdadeira liberdade não é sobre o que você pode comprar, dizer ou fazer. É sobre o legado de humanidade que você decide deixar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido um daqueles vídeos que fica na sua cabeça o resto do dia. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas aventuras. Coloca nos comentários o que mais te pega em cada obra e eu juro que vou ler e responder a todos. Abraço e até o próximo vídeo.